Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pod Express, o podcast da Ensino Express, que toda semana tem um tema novo para você. E nesta semana nós vamos falar sobre o pescoço de Nefertiti. Já ouviu falar? Parece que a Yasmin Brunet está usando essa técnica e está ficando maravilhoso. Então a gente trouxe tudo para você hoje com o nosso especialista em estética, Max Lisboa. Olá, Max. Olha, é sempre um prazer falar, né, sobre técnicas e etc. E principalmente falar dessa técnica do pescoço de Nefertiti, porque ela é muito utilizada. Né? Então, até você citou a Yasmin Brunet, mas não só ela, tem muitas outras pessoas. Os artistas todos estão usando. Se eu pudesse usar, eu usava também. É mesmo? É porque você não aplica assim você mesmo, não dá para aplicar não? Melhor não. Mas então, já que é uma área que você gosta, então vai ser fácil aqui a nossa conversa. Bem, para começar, o que exatamente é essa técnica, né, de pescoço de Nefertiti, ou como tem assim muito escrito também, Nefertiti Lift? Isso. Então, basicamente, é o uso da toxina botulínica, né, vulgo Botox, né, porque Botox é o nome da marca. Mas é o uso da toxina botulínica, porém, ela é utilizada basicamente, né, no platisma, que é o nosso músculo que fica mais evidente na região aqui do colo, pescoço. Né? E também é utilizado para rejuvenescimento nessa área. Então, com o envelhecimento, vem aparecendo bastante, né, essas rugas nessa região. Então, usa-se o Botox para isso. E qual é assim... Por que esse nome, né? Pescoço de Nefertiti tem alguma relação lá com a rainha do Egito, Nefertiti? Total. Porque ela usava Botox já? Não. Total. Porque justamente grande parte das técnicas, a gente tem inspirações, né? E uma delas foi justamente essa questão da aparência sem rugas, uma aparência mais jovem, né? Só que nesse caso, uma aparência mumificada. Porque Eu estava aqui pensando aqui uma outra coisa, porque eu estava falando assim, ué, gente, se é coisa sem ruga, como é que sabe que a Nefertiti não tinha ruga? Mas então não é por causa que a Nefertiti não tinha ruga, é porque é uma aparência de mumificação. Não é porque ela... Aí as pessoas vão querer fazer negócio para ficar com cara de múmia? Não. Primeiro que já começa com o fato de ser uma rainha. Então, você tem, dentro desse escopo, né, da rainha, a elegância. Né? E também, ela era conhecida por ser simétrica. Como assim? Ter um lado e o outro perfeitamente iguais. Agora, interessante você falar isso, porque provavelmente não tinha foto dela. Como é que as pessoas sabem essas histórias? Olha, é o que contam, né? Coisa de arqueólogo, né? É o que contam, em arqueologia. Imagens, né? E até um pode ser pinturas dela, né? Pode ser pinturas. É até um exercício muito interessante para todos os nossos ouvintes, etc., que eu convido vocês a olhar para o espelho e analisar o seu lado esquerdo e o seu lado direito separadamente. Eu não posso fazer isso não, porque não vou ficar deprimido. Porque somos inteiramente diferentes, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, assim, se ficar um lado maior que o outro, vamos ficar tranquilo, que tá natural. Tanto que, dentro do escopo de beleza, reza a lenda, né, que a simetria facial, ela é o que caracteriza se você acha alguém bonito ou não. Quanto mais simétrico, mais bonito seria a pessoa. Quanto mais simétrico, mais bonita a pessoa seria. Então acho que eu tenho aí um grau de 89% de simetria, hein? O serviço de atendimento psicológico também existe, tá? Mas então, já que o meu rosto não é simétrico, gente, então, e fala assim, onde é feita essa aplicação? É feita assim, a base do queixo, no pescoço? Onde é que é feita essa aplicação? Se a técnica, né, é pescoço de Nefertiti, nada mais justo que ser uma técnica utilizada nessa região. Né? E, prioritariamente, né, o objetivo aqui é uma transição entre o rosto e o pescoço. Né? Então, você pega a linha da face em contato com um músculo, né, chamado de plastima. Né? Então, você entra em contato com esse músculo para poder neutralizar o movimento, que é o objetivo do Botox. Né? Você paralisar.
Só que tem alguns pontos que a gente precisa levar em A consideração. pessoa continua conseguindo fazer esse movimento, conseguiu fazer. Alguns movimentos param de ser feitos. Alguns movimentos vão parar de ser feitos. Só que depende, se você for muito além, aí você pode provocar até um efeito na deglutição da pessoa. Então, entendi. Então, assim, interessante você ter falado, né, a questão de qual músculo que é feito essa aplicação. Qual é a função dele, ou qual é a participação dele na questão do aspecto envelhecido do pescoço? Então, o envelhecimento ele vem muito com a perda de sustentação, né? Então, todos nós vamos envelhecendo a cada momento, a cada minuto, né? Mas o efeito de perda de sustentação ele vem junto com a flacidez. E a flacidez ela é o ponto crucial do envelhecimento. Então, até tem aquela regra do clássico de tudo cai. E, de fato, tudo cai. Tudo cai. Mas o pescoço também. E dá esse aspecto de envelhecido. Né? É o que o pessoal antigamente chamava de pescoço de tartaruga. Igualzinho. Né? A minha mãe tem um problema que ela não quer ficar com o pescoço de tartaruga. Quando você vou falar essa técnica para ela. Que tem de fato aquele pescoço mais caído, mais envelhecido. Você vê que é uma aparência bem diferente, né? Que detalhe é comum a todos nós, porque todos nós vamos envelhecer. E como é que exatamente o Botox, né, a toxina botulínica, ela age nesse músculo para fazer esse efeito aí mais esticadinho? Então, o objetivo, né, é você entender onde estão os vetores de força desses músculos que estão sendo afetados, né? Você entender quem que puxa para baixo, quem puxa para cima. Né? E aí, o seguinte, você tem que usar uma quantidade que não seja excessiva nesse ponto. Né? Porque o seu objetivo é única e exclusivamente pausar esse movimento para você poder ter uma sustentação mais saudável, um aspecto visual mais saudável. Caso você, por exemplo, ultrapasse esse limiar do que é fisiologicamente aceitável, você vai ter perdas de funções associadas a essa musculatura. Então, por exemplo, é um músculo importante para processos básicos como a deglutição. Interessante. Mas assim, existe algum protocolo, como você falou assim, que pode prejudicar até mesmo a deglutição? Pode. Tem que fazer a coisa com cuidado, né, com uma técnica correta. E teria, assim, algum protocolo que diz exatamente onde se faz as injeções, quantidade, ml, quantas sessões, como é que é isso? Tem algum protocolo assim, pré-definido? Protocolo é uma palavra que eu, Max, acho um tanto quanto engessada em relação à comunhão estética, né? Porque cada paciente vai ter a sua necessidade. Cada paciente vai ter a sua necessidade, né? Então, pode ter um paciente com mais flacidez, né? E até a gente chama isso de hiperatividade muscular, ou seja, aquela pessoa que realmente tem toda essa porção extremamente visível e você vê que, de fato, está muito envelhecido, né? E você tem ali uma hiperatividade muscular. Extremamente comum em pessoas que costumam fazer muitos movimentos exagerados, sabe? Tanto que, inclusive, a toxina botulínica ela tem não é uma regra, mas assim, quanto menos movimentos você realizar ao longo da sua vida, você vai ter menos rugas. O pessoal fala, né? Quem ri muito, vai ter muito expressivo, não sei do que, você vai ter mais ruga, né? Mas a gente coloca como um paciente ideal para esse protocolo, né, do lift de Nefertiti, alguém que tem realmente uma hiperatividade desse músculo, né? E bastante flacidez. Flacidez é a indicação clássica. Né? Tanto que quem procura geralmente são as pessoas mais velhas, que tendem a ter mais flacidez nessa região. Sim, existe algum ponto específico de se fazer as aplicações? E é esse o ponto. Esse músculo ele é muito fininho. Né? Ele tá toda essa sustentação, é uma linha aqui. Né? Até dito às vezes, né, de uma forma menos anatômica, né, que é chamado de um bife mesmo. Você tem um pedaço aqui que ele vai subindo aqui da linha clavicular até a mandíbula. Aqui em cima, exatamente. E esses pontos,
eles são clássicos dessa movimentação, mas, ao mesmo tempo, são pontos que estão junto com funções, como a gente comentou antes, que são funções ao longo da nossa vida, né? Funções básicas como você engolir. E no sentido de resultados, né? Quais são os resultados esperados? Quantas sessões precisam ser feitas para começar, por exemplo, a você ter um resultado assim, visível? Então, é o básico princípio da toxina, né? Você não vai ver o resultado na hora, né? Você precisa ainda esperar a própria toxina adentrar o tecido, entrar em contato com a junção muscular, promover todo esse relaxamento, né? Então, você tem um determinado tempo ao longo disso e com muitas recomendações, né? Porque, por exemplo, até mesmo durante a avaliação que a gente tem que fazer do paciente, a gente pede que ele force o sorriso, né, que ele force o rosto, que ele force o pescoço, né, até um forçar o pescoço, até de esforço mesmo, para você ver até onde vai, né, essa ruga, né? Então, o que geralmente acontece, né, é que você vai realizar a marcação dos pontos, sempre fazer a marcação dos pontos que você acha interessante, e são variáveis de acordo com o paciente, né, de acordo com o que você observa do paciente. Então, você faz essa avaliação, essa marcação, né, pede para o paciente sempre se movimentar, né, e faz essa marcação. E aí, com base nessa marcação, é feita a aplicação. Essa aplicação, diferentemente de, por exemplo, para o terço superior da face, etc., o ângulo de aplicação ele é um tanto quanto diferente, porque ele não é 90 graus? Totalmente intramuscular. Ele é perpendicular. Porque se ele for ele vai ultrapassar onde você vai precisar neutralizar esse movimento, não a função. Então, por exemplo, a ruga ela vai desaparecer por conta de você não estar ali forçando esse músculo naturalmente, né? Então, você ter esse controle é crucial. Tanto que é nisso que ocorrem algumas intercorrências. Entendi. A questão da agulha utilizada, alguma coisa assim, tem que ser o quê? Aquela de insulina, no caso? A agulha mais fininha e menor possível. Entendi. Agora, até mesmo assim, 32G, 30 já, 32 ainda é menorzinha. É maravilhoso. Tá. Então também para poder evitar essa transpassar. E dói menos, Edu. É verdade. Dói menos. Agora, tem alguma função assim que possa, desse procedimento, que substitua em algum grau o lift cirúrgico? Então, total, porque você parar para pensar, é um procedimento que o paciente ele vai para o consultório, realiza-se no consultório e ele vai para casa depois. Então eu não tenho um corte, eu não tenho um ambiente cirúrgico para que seja efetuado. Diferentemente, por exemplo, de um procedimento que eu preciso de anestesia e afins para realizar. Então é um protocolo de toxina. Né? Você vai fazer uma aplicação de toxina. Só que num lugar diferente do terço superior da face, ou então nas linhas labiais, etc. E se a gente pensar assim na questão do tipo de pacientes, né? Então você fala assim, geralmente quem procura são pessoas mais idosas, mas existe algum tipo de paciente específico que é mais indicado isso? Então, é indicado para qualquer paciente que, primeiramente, esteja incomodado com a questão das rugas, né, aparentes, né? Existe uma diferença, sim, entre homens e mulheres, porque a gente tem uma diferença muscular, tecidual entre homens e mulheres, né? Então, geralmente, para homem, né, exige mais doses, você tem mais pontos, porque o músculo ele tende a ser mais tonificado. Existe uma predisposição a mais movimentos vindo dos homens que das mulheres. Essa questão de tônus, né, muscular. Sim. E agora com a questão de cuidados, né? Então, assim, logicamente, todo procedimento deve ter algum cuidado relacionado com isso, né?
Então, o que as pessoas precisam, assim, fazer antes e depois, como paciente, ou até mesmo o profissional? Qual cuidado que ele deve estar atento antes? O que ele tem que orientar depois? Como é que é isso? Primeira coisa é a gente ter a noção anatômica de que o platisma ele é raso, ele é muito fininho, né? Então, a gente tem que aplicar superficialmente. Por isso que a injeção ela é perpendicular a esse músculo, né? E um outro detalhe é que geralmente tem-se problemas pela aplicação excessiva da toxina. Então é esse procedimento menos é mais para isso. Né? E agora para o próprio paciente, cuidados que o paciente deve ter, o que ele deve fazer? Ele já deve começar a evitar se movimentar, poder se acostumar a não ter aquele movimento. Como é que é a história? Como é que seria isso? Então, né, primeira coisa é não mover muito a área, né? Tanto que isso vale para qualquer uso de toxina, né? Tanto que até mesmo para terço superior você deve evitar, sei lá, baixar a cabeça. Aqui não é o momento de você ficar, né, massageando a área na qual você utilizou, né? Tanto que é indicado até para o paciente não ter altas temperaturas, né? Tudo isso, um repousinho, vamos botar assim. Não vai à praia. Não, fica quietinho. Fica em casa, assistindo uma TV, alguma coisa assim, não é isso? Até porque o paciente tem que esperar aí de 10 a 14 dias. Para fazer o que? Não, se 10 a 14 dias, para ver o resultado ou de repouso? A ver o resultado. Tem paciente que é muito ansioso agora. Quer ver? Vai para o consultório para poder fazer. E quando sai, inclusive, sai com uma determinada frustração. Porque, cadê? O que eu tô vendo ainda? Aí cabe ao profissional. Aí deve ficar toda hora levando o pescoço em casa para ver. E só atrasa o resultado. Interessante. E existe agora contraindicações ou riscos associados, como você falou? Questão de ter dificuldade de engolir, né, no caso. Assim, como contraindicação, a gente tem a clássica contraindicação, que gestação, né, é uma contraindicação clássica. Então, a paciente que está gestante não deve fazer esse procedimento. Né? Agora, a lactante também não, assim como qualquer tipo de infecção local que o paciente tenha. Então, caso o paciente tenha alguma infecção ou além da infecção, você pode ter, por exemplo, algum tipo de machucado, alguma coisa assim, já no local que você quer fazer, sabe? Provavelmente então, também quem tem alergia, né? Exatamente. E aí a gente pode ir mais grave ainda, algum tipo de distúrbio neuromuscular. Então eu vou usar um relaxante para um... Não tem como, né? Não tem como. Mas acredita em mim, tem paciente que quer fazer. Tem paciente que quer fazer cabe tudo. O profissional saber para poder negar de forma a explicar também esse paciente, né? Porque também falar, não pode, aí a pessoa também vai continuar querendo, né? Na verdade. Agora, quanto tempo você deve repetir o procedimento? Então, pode durar aí, em média, 4 meses. De uma sessão para outra? De uma sessão ou 4 meses por resultado. O que acontece, por exemplo, você fez a toxina, né? E na grande maioria das vezes tem um retoque. Então passou esses 14 dias. Um lado ficou muito mais evidente a ação do Botox do que o outro. Então você vai lá e vai retocar aquele outro lado. Então seria 14 dias para repetir o procedimento. Exatamente, poder retocar. Retocar o procedimento, né? E aí quanto tempo para ver o resultado mesmo? Aí você pode perdurar esse resultado até 4 meses. 4, 6 meses. De ficar com o lift. Aí de 4 a 6 meses, aí faz novamente para manter. Para manter. Interessante. Então dura um tempinho bom, né? Isso se você não produz muitos movimentos, se você não fuma, não bebe, não... Entendeu? E esse procedimento pode ser
combinado com outros tipos de Com procedimentos? certeza. E quais procedimentos? Com certeza. Primeira coisa, bioestimulador de colágeno. Então, por quê? É uma coisa interessante, porque assim, você falou do músculo. Aí eu penso assim, mas tem a questão da pele. É uma mão lava a outra, porque você tá ali, você paralisa o músculo, tira a ruga. Show! Mas a pele ainda continua feia. Tirar a ruga não é milagre. Sim. Então você tira a ruga e bioestimula o colágeno para a pele poder ficar mais bonita. Você tem um combo de tanto sem as rugas e com a pele apresentando um sinal de saúde e beleza. E relacionado a essa técnica, como assim, você falou Botox, né? A toxina botulínica é uma febre, né? Todo mundo quer fazer Botox e tal. Mas esse procedimento específico, ele é muito conhecido? Ele é uma tendência? Tá, tipo assim, os artistas estão fazendo, então tá tirando uma ondinha? Como é que tá isso? Assim, o uso da toxina, ele é bem difundido, né? Todo mundo... Isso. Mas geralmente é só mais aqui no rosto, né? Na testa. Isso. Uhum. Aí, quando você já observa pessoas mais velhas nesse ramo artístico e etc., fazendo esse procedimento e tendo bons resultados, porque de fato, eu não sei se você já viu um antes e depois, mas eu acho que é até indicado todo mundo procurar, é uma coisa que fica bonita, né? Tá lá cheio de ruga e de repente lisinho. Pô, lindo, lindo, lindo. Então, assim, é algo que a gente até brinca falando da Yasmin Brunet, mas assim, é um resultado que ficou deslumbrante. Então você vê essas celebridades fazendo e isso estimula, né? A pessoa também querer fazer. Né? E aí você, assim, eu vi esse caso da Yasmin Brunet, eu vi na internet, ela falando sobre isso, né? Mas assim, você falou que tem um monte de artista fazendo. Então quem mais você tem de exemplo, assim, que as pessoas que estão nos assistindo possa procurar o antes e depois, por exemplo? Eu recomendo, por exemplo, procurar o antes e depois da Adele. A Adele fez? Que maneiro. Procura. É lindo. Primeiro que ela é deslumbrante, já começa por aí. Lindo. Já não precisa nem de muita ajuda. Mas você vê, e detalhe, isso até é interessante a gente comentar, quando a gente olha para uma pessoa e de repente você olha de novo ela em outro momento, você fala assim, ué, fulana tá mais bonita. E que houve com fulana? Aí você já pensa logo, cirurgia, fez alguma coisa. Às vezes não. Às vezes foi só uma ampolinha de Botox. Agora, assim, para o profissional, né, geralmente nossos seguidores, né, tem muitos profissionais da área da estética. Quais são, assim, conselhos que você daria assim, para quem quer entrar nesta área, para quem quer aprender essa técnica, por exemplo, por onde essa pessoa deve começar e o que ela deve dominar de fato? Primeira coisa, anatomia. Olha para a anatomia. Saber exatamente o músculo. O músculo. Foca no músculo. E detalhe, cuidado com o nome. Tá? Porque eu digo para vocês, é normal. É fácil errar. É fácil errar. Tá? Mas tendem a olhar para o posicionamento. Posicionamento é o principal. Você entender a posição e detalhe, vetores de força. O que puxa para baixo, puxa para cima. Esse procedimento é feito com a pessoa deitada, sentada? Como é? Pode ser deitadinho. Pode, né? Tem alguma posição específica da cabeça? Não, parado. Com o pescoço assim? Ou tem que ser uma pessoa normal? O ideal, às vezes, na toxina, é você fazer um movimento para a ruga ser evidenciada. Né? Porque você já marca tudo ali, depois é só aplicar. Então tem que ter a cabeça para baixo, assim, porque a ruga vem para baixo, né? Porque se eu esticar, tá lisinho, não tem nada. Aí se a pessoa faz assim, como é que ela vai injetar aqui o negócio? Depende do grau. Isso é inteligente, hein? Porque você tem rugas dinâmicas e rugas estáticas. Então, por exemplo, quando você olha para aquela pessoa e você já vê ela sem ela se movimentar, já tá vendo a ruga? Aí o negócio fica mais complexo. Mas, de qualquer forma, Botox serve para isso. Max, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, né? Como sempre,
esses assuntos de estética, não tem ninguém melhor para nos explicar do que você. Por isso que você sempre está aqui conosco na Ensina Express, não é verdade? Então, pessoal, se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar à vontade aqui. Nós respondemos a todas as perguntas e, logicamente, siga a gente nas nossas redes, aqui no Spotify e também no YouTube. E também nos nossos perfis do Instagram e do TikTok. Tá até sempre lá os nossos vídeos do nosso Pod Express. Até a próxima!